Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, versículo de número 11, já que alguns se levantaram, eu vou pedir a todos que puderem, que façam-no, por favor. É bonito, é disciplinar, é elegante e é a palavra de Deus. Amém? E, indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Você pode dizer amém? Dá uma olhada no irmão do seu lado antes do próximo texto e diz para ele assim: os redemoinhos têm o poder de te promover. Salmo 119. Os redemoinhos da vida têm o poder de te promover. Salmo 119, versículo de número 71. Olha a percepção do salmista sobre as tribulações e aflições da vida. Falar em aflições da vida, lembrar de orar pelo nosso pastor Emanuel Moraes. O pastor Emanuel passou mal ontem ou hoje, numa das ruas aí da cidade, caiu, não virou uma tragédia porque a esposa estava perto e conseguiu puxá-lo para ele não cair na frente de um carro em movimento, mas terminou fraturando o braço e vai submeter uma cirurgia no braço, precisa das orações. Amém? Salmo 119, versículo 71, diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Fala sério, olha a repetição do texto. Foi-me bom ter sido afligido. Alguém consegue ler esse versículo em voz alta? Dá certo? Diga comigo: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Lê mais um texto comigo, Tiago, capítulo de número 1. Versículo de número 2 até o versículo de número 4. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 2 até o versículo 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, em algumas versões, tribulações, sabendo que a provação da vossa fé opera a paciência, em algumas versões, perseverança. E a perseverança ou a paciência tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em vós coisa alguma. Pode sentar em nome de Jesus e diga comigo assim: Senhor, me ensina a transformar
tribulação em oportunidade. Eu quero falar hoje sobre quando a pressão nos faz crescer. Quando a pressão nos faz crescer. Estava ouvindo hoje um estudo bíblico ministrado por um grande nome da igreja cristã chinesa. Morreu na prisão por causa da sua fé, Wat Meni. E ele diz que o poder espiritual de um crente é proporcional às pressões pelas quais ele passa. E acrescenta: sem pressão não há poder. Muitas vezes nós perguntamos: por que tal pessoa é tão espiritual, tão usada por Deus, tem um ministério tão poderoso e passa por tanta tribulação? Porque o segredo para o poder, para o fervor, é a pressão. Quando Deus quis levar Elias para o céu, vivo, ele se utilizou de um redemoinho. Se Deus quis se utilizar de um redemoinho para levar Elias para o céu, Ele pode usar os redemoinhos da tua vida para te fazer mudar de nível, para te fazer crescer. Um redemoinho é formado pela composição de forças contrárias do vento, que quando se encontram, transformam-se num furacão, num vento forte, e a sua circunferência causa susto, mas ele é resultado de uma pressão ou de forças opostas que se encontram. Todo cristão, todo homem, toda mulher, todo grande empreendedor, todo líder, precisa lidar com pressões constantes, o tempo inteiro, das mais diversas espécies, origens e propósitos. Sofremos pressões na família, sofremos pressões no trabalho, sofremos pressões das enfermidades, sofremos pressões do credor, sofremos pressões dos amigos, sofremos pressões no ministério. E como sofremos? Sofremos pressões nos nossos sonhos e nas muitas dificuldades da vida, que nós precisamos aprender é transformar estas pressões em oportunidade de crescimento. Vou dar um exemplo de como a pressão lhe empodera, de como a pressão lhe fortalece. Se você colocar um caldeirão de água para ferver em casa, destampado, ele ferve, a fumaça sobe, não acontece nenhum movimento diferente além do fervor da água aquecida. Coloque o mesmo caldeirão para ferver e coloque uma tampa sobre ele. Quando você coloca uma tampa que a água começa a ferver, a tampa começa a mexer,
porque a pressão do vapor começa a levantar a tampa que está sobre o caldeirão. Agora pegue essa mesma água e coloque numa caldeira de uma locomotiva ou de uma embarcação movida a vapor. Essas caldeiras normalmente são fabricadas em aço muito espesso e não tem saída, porque o único canal, o único escapamento para o vapor está fechado. E quando os trabalhadores da locomotiva ou da embarcação colocavam lenha debaixo da caldeira para ferver, à medida que a água ia fervendo, a locomotiva ou a embarcação começava a dar pequenos movimentos. E quando abria o escapamento pequeno, a pressão é tão grande que faz uma locomotiva de toneladas sair do seu lugar, movida apenas pela pressão do vapor. Quanto maior a pressão que você está sofrendo, maior será o seu poder para resolver as situações e apertos da sua vida. Na verdade, quando nós dizemos a Deus, me dá poder, me enche de poder, nós estamos dando a Deus a oportunidade de gerar pressões, porque quanto mais pressão recebemos, mais poder obtemos, mais poder alcançamos. Você precisa saber entender isto. E é interessante observar que dentro desse contexto, nós precisamos identificar as causas das pressões, identificar o propósito delas e desenvolver a habilidade para canalizá-las na direção certa. Vou fazer uma pergunta redundante. Pode até parecer uma pergunta imbecil, mas ela vai chamar a sua atenção para a sua realidade. Quem sofreu hoje algum tipo de pressão, levanta assim a mão. Alguns. Quem já sofreu esse mês algum tipo de pressão, levanta a mão. Dia de folha de pagamento, você é empresário, tem dezenas de funcionários, não tem o dinheiro em caixa, mas tem que cumprir a folha. Isso é uma pressão violenta. Dia de fazer a feira e a tua esposa olhou para você e disse: você está bonito. Dia de fazer a feira e a senhora olhou para a conta, puxou o saldo e viu que não tem o valor necessário para fazer a feira. Pagamento da escola do filho, da filha, venceu e você não tem o dinheiro em caixa. Isto gera pressão. Deixa eu observar contigo quais são as circunstâncias da vida que nos geram pressões. E depois eu vou observar contigo de que maneira você pode tornar a pressão em poder que te favorece. Algumas pessoas pensam que a vida cristã é uma vida de maré mansa, sombra, água fresca, de preferência de coco, na rede. Até tem sombra, também tem água fresca, e às vezes é de coco, em algumas vezes tem até rede. Mas isso não significa que nós estaremos acima das provações e das adversidades da vida. Jesus declarou um dia assim: no mundo tereis aflições. Você vai sofrer pressão, mas tem de ânimo, eu venci o mundo. Alguém aí consegue dizer amém?
Tem alguém na igreja? Amém? Então vamos lá. Primeiro agente, a primeira circunstância que nos coloca sob pressão são as dificuldades. Eu e você precisamos entender que apesar de a oração não ser movida pela necessidade, ela deve ser movida pelo prazer do relacionamento. Normalmente o agente provocador da oração é uma necessidade. Por isso que o Senhor Jesus, sempre que fala de oração, usa a expressão necessitais, necessário, necessitar. Ele chega a dizer: o vosso Pai Celestial sabe do que vocês necessitam antes mesmo do que vocês lhe peçam. As necessidades da vida geram pressões. A necessidade bate à porta. E quando a necessidade chega, normalmente você faz aquilo que nem estava disposto a fazer para suprir uma necessidade, para resolver um problema imediato. Todos nós temos necessidades específicas. E normalmente somos levados a Deus a partir da necessidade. Vou dar um exemplo. Digamos que você tem estrutura mental e psicológica para suportar 10 pessoas te criticando, 10 pessoas falando mal de você. Enquanto houverem 10 pessoas te criticando, 10 pessoas falando mal de você, isso não te incomoda o bastante, porque você tem preparo psicológico para lidar com essas 10. Mas quando em vez de 10, 11 pessoas estão te criticando, 11 pessoas estão te censurando, é incrível como uma a mais gera em você um incômodo que vai te levar a uma atitude para solucionar um problema, e você vai à oração. Por quê? Porque enquanto está na sua capacidade de lidar com a pressão, você não sente necessidade de orar, mas quando ultrapassa a sua capacidade, você vai a Deus e diz: Senhor, está além da minha capacidade, me ajuda, me socorre, porque esta pressão te gera um poder que te leva à oração. Você está entendendo? Diga amém. Então presta atenção, até essa necessidade que você tem hoje tem um propósito. Ela está te levando à presença de Deus, ela está te fazendo orar e está te ensinando sobre dependência. Então necessidade é uma pressão que te faz crescer. Quem tem alguma necessidade, levanta assim a mão, por favor. Então você tem na necessidade uma oportunidade de crescer. Alguém está me entendendo? Segundo instrumento que gera pressão: os sonhos. Quando você tem um sonho, você é impelido por ele. À medida que o tempo passa e o sonho não se realiza, ele começa a gerar em sua vida uma pressão que vai te provocar a tomar atitudes necessárias em direção à realização. Ana não tinha filhos, 1 Samuel capítulo 1. E não parece que Ana está incomodada por não ter filhos. Mas quando Penina vem à porta, que é a segunda mulher de Eucana, segundo o código de Hammurabi, e Penina tem filhos, e o texto sugere, eu disse sugere, que Penina tinha 10 filhos. Por isso que Eucana chega para Ana e diz:
eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. Ele está dizendo: eu não supro você com porções que correspondem a 10 filhos. É isso que Eucana está dizendo. Apesar de Ana ser suprida física, materialmente, com porções que correspondiam a 10 filhos, a pressão de Penina desperta um sonho, e o sonho leva Ana aos pés do altar. Então pode ser que essa situação da sua vida esteja provocando em você o sonho que morreu e te atraindo para perto de Deus. Sonhos geram pressão. Se você não sonha mais, eu preciso orar por você, porque já disse aqui, vou repetir: os sonhos são a linguagem da fé. Quem tem fé sonha. Sonhos expressam esperança, sonhos motivam, sonhos provocam. Pode sonhar, não é pecado. E a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Se não for pedir demais, provoca o seu vizinho e diz para ele assim: continua sonhando. Continua sonhando. Ninguém chegou a qualquer lugar sem ser movido por sonhos. Terceira circunstância que gera pressão: compaixão. A compaixão normalmente te provoca. A compaixão normalmente te incomoda. Você vai encontrar nos evangelhos muitas vezes a expressão acerca de Jesus, movido de íntima compaixão. Todas as vezes que você se compadece de alguém por uma situação, você faz alguma coisa para resolvê-la. Se você não tiver compaixão de alguém diante de uma situação, você diz apenas: Deus te abençoe. Se você for movido de íntima compaixão, você fará algo para mudar aquele estado e aquela circunstância. Houve um homem na Escócia chamado John Knox. E a oração base de John Knox era: dá-me as almas da Escócia ou me mata. Quando a Inglaterra enfrentou uma guerra e os exércitos inimigos marchavam em direção à Inglaterra e perguntaram à rainha Vitória se ela não estava temerosa, ela disse: eu não tenho medo de exército algum. A única situação que me amedronta é John Knox de joelhos. Quando você ora, o império das trevas é movido. Quando você ora, o céu se move. Quando você ora, situações são mexidas. Quando você ora, sentenças são mudadas. Eu vou repetir: quando você ora, sentenças são mudadas. Quando você ora, leis são mudadas. Quando você ora, milagres começam a acontecer. Porque a pressão gera poder e o poder é proporcional à pressão. Porque às vezes a gente ora por alguém com câncer, Jesus cura, e você ora por outro com dor de cabeça e a enxaqueca continua.
Porque na iminência da morte você tem a pressão de uma solução. Deus não tem limitação para fazer milagres, mas você não ora por alguém com dor de cabeça com a mesma intensidade de compaixão que você ora por alguém que está no leito de morte. Então, a compaixão gera pressão, e a pressão gera poder. E o poder te faz crescer. E aí você promove situações e soluções acerca daquela circunstância. A pressão te faz crescer. Um outro agente que gera pressão é a indignação. Mike Murdock, pensador cristão norte-americano, diz que aquilo que te incomoda é a tua missão. Aquilo que te causa indignação é o teu propósito. E no teu propósito você é imbatível. Se te causa indignação, não é para que você se levante contra alguém, mas contra uma situação e promova a solução dela. Por quê? Porque quando você está indignado com algo ou por algo, você é movido à oração acerca daquilo. Presta atenção nisso. Tem situações em sua vida que Deus não quer que você passe. Você está passando porque ainda não se indignou com ela. Tem situações que é para você parar e dizer assim: Senhor, eu não preciso passar por isto. O Senhor não me quer passando por isso aqui. Eu estou indignado com isso, e eu me levanto contra esta situação pelo poder da oração. Deus tem poder de mudar qualquer quadro em sua vida e gerar um milagre poderoso de mudança na sua história. Não aceite, se indigne, se incomode, se inquiete com algumas situações da sua vida. Eu vejo irmãos de vez em quando dizendo assim: pastor, mas Deus me quer assim. Outro dia eu estava conversando com uma irmã em algum lugar, em alguma cidade, em alguma igreja, apanhando do marido como mala empoeirada em dia de viagem. E quando eu perguntei: por que a senhora se submete a isso? Pastor, Deus me quer assim, é a minha cruz. Se pode até ser a sua cruz, mas não foi Deus quem entregou essa cruz para a senhora. A senhora pegou essa cruz na beira da estrada, jogou nos ombros e resolveu carregar. Mas é preciso se posicionar e dizer: Deus, eu estou indignada com essa situação e eu quero uma mudança da tua parte nisso. E Ele faz. Diga amém. Algumas indignações são saudáveis. Outro agente que gera pressão na sua vida é a pressão para vencer o pecado. Enquanto o pecado não te incomodar, você permanecerá cativo dele. Enquanto a sua mente não despertar para o fato de que aquilo não pode continuar, você se tornará cativo do pecado. Tem que haver um momento em sua vida que a sua alma vai começar a se incomodar e dizer: isso não pode ser assim, isso não vai continuar assim, eu não vou caminhar nessa direção. Isso vai gerando uma pressão sobre você. Vou dar um exemplo do apóstolo Paulo. Paulo chega um momento na vida de tanta pressão por causa da natureza pecaminosa, que ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará? Romanos 7:24. Quem me livrará
do corpo desta morte. E logo em seguida ele escreve: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então a pressão para vencer o pecado lhe dá poder para vencer o pecado. Provoca o seu vizinho e diz para ele: você pode vencer o pecado. Mas isso só vai acontecer quando a sua alma se incomodar com ele. E o último agente que gera pressão é a pressão na obra de Deus. Você sabia que a obra de Deus gera uma pressão tamanha? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Eu fui dar uma lida nesse texto hoje. Paulo faz uma relação das tribulações que ele passa no ministério. Ele fala de terremotos, de naufrágios. Ele fala de apedrejamentos, fala de chicoteadas que ele sofrera, fala das calúnias pelas quais ele passava, fala das traições daqueles que se diziam irmãos, fala da perseguição dos judeus e dos gentios. Quando ele termina todo esse relato, ele diz assim: além de tudo isso, pesa sobre mim o cuidado com as igrejas. Quando você vai para o texto bíblico mais próximo da linguagem paulina, da linguagem original, ele está dizendo: além de tudo isso, tem a pressão interior que eu sofro por causa da igreja. Eu disse essa semana para alguém que tem gente que pensa que pastorear é dirigir culto. E se pastorear fosse apenas dirigir culto, eu gostaria de pastorear pelo menos umas 10.000 igrejas. Porque dirigir culto é a parte mais fácil do pastoreio. É a parte mais linda. É o momento que as pessoas estão vendo e dizendo: olha como ele é um homem de Deus. Olha como Deus usa ela. Só que as maiores batalhas de Davi não foram travadas diante do exército quando ele brigou com Golias. Ele já vinha brigando com leões, ursos, sendo perseguido pelos irmãos e ninguém viu. Teve que se esconder de Saul durante alguns anos, ninguém viu. As maiores pressões do ministério não são aquelas que você vê, são as que ninguém enxerga. Essa semana eu estava conversando com um pastor de um outro estado, um homem de 70 anos, de um ministério poderosíssimo, e ele me disse assim: Josué, cansei de não ser quem eu gostaria de ser. Vou aposentar não porque cansei, porque eu ainda poderia pastorear mais 15 anos. Vou aposentar porque eu não vejo a hora de viver. Pressões do ministério, pressões da obra de Deus. Eu tenho me deparado com homens em depressão no ministério, com homens pensando em suicídio na obra de Deus. Outro dia eu estava chegando numa capital do Brasil para pregar, e enquanto saíamos do aeroporto até o destino, o hotel onde eu ficaria hospedado, o obreiro que fora me receber, um capitão do corpo de bombeiros, recebe uma mensagem: o coordenador do congresso que eu ia pregar, jovem, 22 anos, recém-formado em direito, já aprovado na OAB, casamento marcado, no dia da abertura do congresso, cometeu suicídio. E o pregador está chegando. São as pressões da obra de Deus.
Quem consegue lidar com isso? Mas se a gente aprender a transformar essas pressões da obra em autoridade, em oportunidade, em poder, a gente começa a crescer em vez de sucumbir. A gente começa a fortalecer em vez de desmoronar. Você já parou para analisar quantos questionamentos passam na cabeça do seu pastor? Quantas dúvidas, quantos temores, quantas indagações, quantas perguntas eu faço a Deus durante a noite. Não estou falando das perguntas que eu faço orando. Eu estou falando daquela madrugada quando eu acordo para nada, faço uma pergunta a Deus e volto a dormir. Eu disse aqui outro dia, normalmente na noite que eu vou pregar, eu prego a noite interior inteira, porque eu durmo, eu sonho pregando, eu passo o dia com versículos saltando na mente. Isso é pressão. São as pressões que envolvem a obra de Deus. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: você pode crescer apesar delas. Agora presta atenção. 4 razões pelas quais as pressões são importantes. Primeira, a pressão mostra a nossa realidade. A pressão revela quem você é, onde você está, quem são os teus amigos, quem são os teus inimigos e com quem você realmente pode contar. A pressão revela quem você é, onde você está, quem são os teus amigos, quem são os teus inimigos e com quem você pode contar. Presta atenção, você não conhece os seus amigos quando você compra um carro novo. Você não conhece os seus amigos no churrasco do aniversário. Você não conhece os seus amigos no casamento do seu filho quando você mandou matar um boi. Os amigos se revelam em tempos de pressão. É na pressão que você identifica quem vai atravessar o vale com você e quem só estava do teu lado porque havia muita sombra e água fresca. Então a pressão mostra a tua realidade. Jó é um exemplo claro. Se o irmão ler o livro de Jó, vai observar quando ele revela que de todas as partes do mundo oriental vinham visitá-lo. Os viajantes e comerciantes passavam pela cidade de Jó e pousavam em sua casa. Ele diz que a sua mesa era sempre cheia, está se referindo a pessoas. Mas quando a crise veio, apenas 4 amigos, inconvenientes ou não, mas estavam lá, sentindo o mau cheiro de Jó. O seu servo foi embora, seus filhos morreram. Há quem diga que até a mulher de Jó se afastou, porque ele mesmo diz: o meu hálito se tornou nojento para minha mulher. Embora posteriormente o próprio Deus cuida de restaurar a casa, a situação, o casamento e a vida de Jó, porque as pressões revelam a tua realidade. Pode ser que essa situação que você está vivendo tenha como propósito exatamente te revelar que nem todo mundo que está perto de você está torcendo por você, e você precisa enxergar isso. Segunda razão pela qual a pressão é importante: a pressão produz uma realidade.
Porque a pressão tem o poder de extrair a tua essência. A pressão tem o poder de revelar o tamanho da tua persistência e a tua força. Você já viveu situações na vida que antes de passar por elas, você dizia que você não passaria por aquilo por amor a ninguém. Eu não me submeteria a isso por amor a ninguém. Quando a pressão chegou para você, você resistiu, atravessou, está atravessando. E de vez em quando você para e diz assim: eu não estou me reconhecendo, eu não sei por que eu estou passando por isso. Eu não daria essa ousadia para ninguém. Eu estou tentando entender para isso, porque eu podia resolver dessa forma aqui, ó, e resolveria isso em 2 minutinhos. Deus está te ensinando que a pressão produz a realidade. Ela provoca dentro de você a força que você já tinha, mas nem você conhecia. E é essa força que te agiganta, que te faz maior do que você pensa que é. Aleluia! Então a pressão extrai a tua essência. Vou dar um exemplo. Os elementos químicos que formam o carvão grafite, do qual é feito a ponta de um lápis, são os mesmos elementos químicos que formam um diamante. Exatamente os mesmos. Os elementos químicos que formam o carvão grafite que está na ponta do seu lápis, que você faz a continha de matemática, são exatamente os mesmos elementos que formam um diamante de $1 milhão. A diferença é que o carvão que virou diamante sofreu uma pressão 60.000 vezes maior do que o carvão que virou ponta de lápis. Quanto mais pressão você sofre, mais caro você se torna, mais raro Deus lhe torna. Provoca aí o seu vizinho e fala com ele assim: diamante ou ponta de lápis? Diamante ou ponta de lápis? Aleluia. Até que ponto você está disposto a passar por pressão? Porque você pode decidir encerrar a pressão e dizer acabou, e virar ponta de lápis. Ou você pode dizer ao Senhor assim: dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. E à medida que Ele vai te dando graça, você vai saindo do estágio de ponta de lápis e vai se tornando diamante caro e raro, porque Deus está usando a pressão para te tornar mais poderoso, mais rico, mais forte, maior, porque Ele é Deus. Terceira razão pela qual a pressão é importante, estou terminando. A pressão te revela a realidade, a pressão produz realidade, a pressão produz poder. Não há, presta atenção nisso, não há homem ou mulher usado por Deus que não sofra pressões violentas. Não há. David Wilkerson disse certa feita que não existe um homem ou mulher de Deus, um grande homem ou mulher de Deus, sem um grande trauma. O Otmeni, eu citei há pouco, disse que não há poder espiritual sem pressão, e que o poder é proporcional à pressão sofrida. É por isso que Paulo diz assim: quando penso que estou fraco,
aí é que eu estou forte. Porque o Senhor me disse, diz Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Salmo 84 diz assim: mas o justo vai de força em força. Não é de fraqueza em fraqueza, não é estou fraco. Não. De força em força. Se havia na igreja uma irmã que todo final de culto ela dizia: pastor, ora por mim, porque eu estou fraca na fé. E a igreja orava. Um dia, no meio de um culto daquele, uma senhora caiu possessa de demônios. E quando o obreiro chegou lá e disse: eu te repreendo em nome de Jesus, o demônio abriu a boca da possessa e disse: vou sair, mas vou pegar a crente mais fraca da igreja. A irmã levantou a mão e disse: o sangue de Jesus tem poder para de transformar a adversidade em fraqueza, porque a pressão produz poder. Eu disse há pouco: coloque uma caldeira de água para ferver na sua casa e ela gera vapor, mas nada ocorre. Tampe essa caldeira com uma tampa solta, e à medida que o vapor começar a subir, a tampa começa a se mexer. Pegue essa mesma água e coloque numa caldeira de uma locomotiva, de uma embarcação, e a mesma água, o mesmo vapor, o mesmo fogo é capaz de fazer uma locomotiva de toneladas sair do lugar. O que eu estou te dizendo é que essa pressão que você está sofrendo vai te tirar do lugar. Você vai se mover pelo poder de Deus. Só quem recebe diz amém. Você vai se mover pelo poder de Deus. Há uma autoridade que está sendo liberada sobre a sua vida por causa dessa pressão que você está sofrendo. Aleluia. Por exemplo, está comprovado que em tempos de perseguição a igreja cresce mais. Está comprovado que em tempos de lutas para a igreja, ela vive mais milagres, porque a pressão gera poder. E em quarto lugar, a quarta razão para a pressão é que a pressão te promove. A pressão te promove. Diz aí para o seu vizinho: o redemoinho pode te promover. O redemoinho pode te promover. É interessante que todas as vezes que pensam que Jesus do seu ministério vai entrar numa enrascada, ele cresce. Marcos capítulo 3, versículo 1 a 6 tem um relato. Há um homem com a mão mirrada na sinagoga, e ninguém poderia entrar na sinagoga com defeito físico, era proibido. Tanto é que o camarada está na sinagoga, mas o texto diz que ele estava num ambiente de canto na sinagoga. Ele não podia estar lá. Se ele fosse percebido lá, ele seria expulso da sinagoga. Jesus chega na sinagoga, e a sinagoga normalmente era diferente do formato de templos, porque essa parte elevada ficava no meio, e as pessoas se assentavam ao redor. Quando Jesus sobe na plataforma da sinagoga, ele chama o homem da mão mirrada, que nem podia estar lá dentro. Jesus chama o homem da mão mirrada para o meio. O meio era lugar de honra, só podia subir ali o sacerdote ou o chefe da sinagoga, o seu assistente, e aquele que fosse fazer a menção do texto bíblico. Ninguém mais. Jesus pega um homem da mão mirrada, que nem podia estar na sinagoga, e coloca no meio.
E a Bíblia diz que as pessoas começaram a olhar e começaram a dizer assim: vamos ver se ele vai cair na besteira de curar esse homem num sábado, porque para piorar era um sábado. Aí Jesus vai e diz assim: é lícito curar este homem num sábado? Jesus também pirraçava, né? Jesus provocava. Se uma vaca de vocês cair numa vala num sábado, vocês tiram ou deixam morrer? Aí ele olha para o homem da mão mirrada, declara a cura, e o homem da mão mirrada sai curado. Eles se revoltam e expulsam Jesus da sinagoga, mas o texto termina dizendo: e a sua fama corria por toda parte, e as multidões criam nele e o seguiam. A pressão te promove, você precisa aprender a lidar com ela. Transforme-a numa oportunidade profética para a sua vida. O Senhor levou Elias sob pressão no redemoinho. Ele vai utilizar essa circunstância que você está vivendo para te levar ao lugar que você apenas sonha e não sabe como chegar. Provoca o vizinho e diz para ele: descansa em Deus. Eu vou concluir e orar por você. Deixa eu falar rapidinho sobre resultados da pressão. Primeiro, o Senhor fala contigo em meio à pressão. Quando foi que Jó ouviu a voz de Deus? Jó era crente, Jó era fiel, Jó era íntegro, Jó conhecia Deus. Jó lavava os pés com leite de cabra. Os velhos o honravam, mas nunca tinha ouvido Deus. É no ápice da pressão que ele está sofrendo, quando a furunculose, esta filocócica generalizada, toma conta do seu corpo de tal forma que até na sua boca, no seu ouvido, haviam tumores purulentos. Os amigos acusam, a mulher não aparece o livro inteiro, os filhos morrem. Aqueles que visitavam sua mesa para comer da sua riqueza desaparecem, ninguém vai lá mais. Que a Bíblia diz que Jó olha para o horizonte e lá vem um redemoinho, o encontro de forças opostas do vento. E o redemoinho vem em direção a Jó, e naquela situação morrer é um favor. Normalmente se corre de um redemoinho. Eu não sei se Jó não correu porque ele não tinha mais força para isso, ou porque o redemoinho vinha para realizar o sonho da morte. E quando o redemoinho chega perto de Jó, a voz do Senhor brada e diz: Jó, levanta-te, porque eu quero conversar com você. A pressão vai gerar em você a condição de parar para ouvir Deus, porque seus limites se esvaíram, seus recursos esgotaram, você não sabe mais o que fazer, e essa é a hora que você não quer mais alternativas suas, e você está dizendo: Deus, me diz o que fazer, porque o que o Senhor me disser, isto eu farei. E presta atenção. Presta atenção, Deus não fala enquanto você não estiver decidido a fazer o que Ele disser. Então a pressão te leva a ouvir Deus. A pressão faz com que Deus se manifeste para você. Zacarias capítulo 9, versículo 14. Zacarias capítulo 9, versículo 14. O profeta diz assim: por cima deles será visto o Senhor, e a sua flecha sairá como o relâmpago, e o Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com redemoinhos do sul.
Provoca aí seu vizinho e diz para ele assim: Deus vai se manifestar. Nessa pressão que você está vivendo, nessa ansiedade maluca, Deus vai se manifestar. Você está acordando de noite, medindo os corredores da casa. Tem gente levantando de noite, dobrando a coberta e depois deita de novo e faz isso 2, 3 vezes na noite. Tem gente que já disse para si mesmo: é o fim, acabou, não tem mais chance. Deus vai se manifestar. A pressão te quebranta. Todos nós temos o ego precisando ser tratado. Meu orgulho, aquilo que eu chamo de meu orgulho próprio, e de vez em quando precisa tratar. É quando Deus aparece a Jó num redemoinho, que Jó diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam, por isso eu me curvo e me derreto no pó e na cinza. Mas sabe quem é que está falando isso? O camarada que outro dia disse assim: desça o Todo-Poderoso e apresente o meu pecado. O camarada que na sua revolta disse: se o Todo-Poderoso fosse homem como eu, ele não teria me atingido. Agora ele está dizendo: eu me derreto no pó e na cinza. Deus permite circunstâncias de pressão para desenvolver em nós a compreensão do quanto precisamos dele. Se quebrante, vai orar. Sai um pouco das muitas atividades. Separa 30 minutos. Não para fazer aquela oração metódica que a gente faz todo dia. Não. É para ajoelhar e dizer assim: Senhor, eu estou me quebrantando porque eu não dou conta mais. Porque eu cheguei no limite. Porque a minha alma não suporta mais isso. Salmo 51:17: é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. A pressão gera autoridade em você. Vou terminar. A pressão gera autoridade em você. Quanto mais pressão você sofreu na vida, mais autoridade você tem para lidar com as coisas. Sim ou não? Mais leveza você tem nas dificuldades. Já percebeu como as pessoas mais experientes reagem diante de problemas difíceis? Você chega para uma pessoa que tem mais experiência que você e conta um problema que para você é um elefante, para você é um gigante. Aí você conversa com alguém que tem uma experiência mais ampla que a sua, e a pessoa te dá uma resposta e uma solução tão prática que você diz assim: por que eu não vi isso antes? Porque a pressão te gera autoridade. Pedro nunca teria andado sobre as águas se Jesus não tivesse aparecido sobre o mar. Pedro sente a pressão do medo, e quando Jesus diz: sou eu, Pedro disse: é o Senhor mesmo? Manda eu ir ao teu encontro. Isso é autoridade. A pressão vai te gerar capacidade de lidar com situações, vai te dar autoridade espiritual e força moral. Você vai sobreviver em nome de Jesus.
teu nível espiritual vai ser acrescido em nome de Jesus. A unção de Deus te cobrirá com autoridade, unção, sabedoria, e você vai desfrutar do milagre do Senhor sobre a sua vida. Você vai andar sobre as águas, você vai passar esse desafio, você vai suplantar essa adversidade. Deus é grande e está contigo em todo tempo. Fica de pé, por favor. Aleluia. Agora diz assim para o irmão do seu lado: não é para a tua morte, é para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Ore por essa pessoa do seu lado agora. Estenda a mão em direção a ela. Não precisa tocar nela se você não quiser, se você não conhece, se não tiver afinidade, proximidade. Mas ore por ela. Senhor, o teu servo, a tua serva está passando por algum tipo de pressão interior, mental, psicológica, emocional, espiritual. Eu rogo agora que esta pressão seja transformada em poder na vida do teu filho. Apodera-te do teu servo, apodera-te da tua serva. Fortalece o teu filho, fortalece a tua filha. Que ele saia daqui esta noite, que ela saia daqui esta noite mais forte, com uma visão mais ampla, com a visão daquilo que o Senhor está lhe oportunizando e gerando vida, abrindo caminhos, confunde os inimigos, desbarata as armadilhas, aplana os caminhos, afaga a alma deste homem, a alma desta mulher, concede paz, alegria no espírito. Renova o teu filho agora com línguas espirituais, Senhor. Renova com línguas espirituais. Porque línguas espirituais nos carregam, nos abastecem. Está escrito que elas nos edificam, e edificar ali é carregar, abastecer, edifica. Seja abençoado, seja abençoada através da oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.